Beleza, gente, nesse vídeo 62, vamos explorar essa conexão, né, que a gente acabou de obter no vídeo anterior entre campo elétrico induzido numa certa região do espaço, onde eu tenho fluxo magnético variável. Né? A gente já viu que, de acordo com a lei de Faraday-Lenz, escrito dessa forma, quando eu tenho fluxo magnético variável numa certa região do espaço, eu produzo linhas induzidas, linhas circulares induzidas de campo elétrico naquela região, tá ok? E se eu tiver um material condutor, uma espira condutora naquela região, né, onde eu tenho as linhas de campo induzidas, eu vou ter uma corrente elétrica induzida, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho o seguinte, digamos que você chega lá no seu laboratório e estabelece uma região de campo magnético uniforme, tá? Só para simplificar os nossos cálculos, beleza? Então, você estabeleceu linhas de campo magnético uniforme. Esses vetores de campo magnético, eles estão saindo do quadro, estão apontando na direção de vocês, tá? E digamos que lá no seu experimento, você está diminuindo a intensidade do campo magnético naquela região, tá? E aí é o seguinte, lá no seu laboratório, numa região circular de raio R grande, você tem linhas de campo, tá? Você tem uma alta intensidade de campo magnético. Fora dessa região de raio, essa região circular de raio R, o campo magnético é zero, ou aproximadamente zero. É desprezível em relação ao campo que está dentro dessa região. Tá? Então a pergunta é o seguinte, são duas na verdade, né? Dentro dessa região onde eu tenho campo magnético variável e consequentemente fluxo magnético variável, qual que é o comportamento do campo elétrico induzido em cada uma dessas partes dessa região circular de raio R grande. Então, nas regiões R menor ou igual a R grande, né? Então, para regiões internas a essa região circular de raio R grande, qual que é a direção e intensidade do campo elétrico induzido? E aí depois na letra B, são as mesmas perguntas, mas para uma região externa a essa região de raio R. Né? Então, aqui eu estou trabalhando dentro da região onde eu tenho fluxo magnético variável e aqui na região externa, né? Eu quero analisar, na letra B, o comportamento do campo elétrico induzido numa região que está fora dessa região de campo magnético uniforme. Tá? Então a gente vai ter que usar a lei de Faraday-Lenz escrita dessa forma. O que ela ensina para a gente? A integral fechada de E escalar dl numa certa curva, né, numa certa região, uma certa linha fechada do espaço, é igual a menos a derivada do fluxo magnético na área daquela região fechada de integração. Tá? Então, primeiro é o seguinte, gente, vamos analisar qualitativamente e depois a gente passa para o cálculo. Tá? Eu desenhei aqui essa região circular de raio Rzinho, menor ou igual a R grande, que é o que está perguntando aqui na letra A. Tá? E aí, nessa região que eu destaquei aqui, eu tenho fluxo magnético variável. Né? Eu tenho as linhas de campo que estão atravessando a área dessa curva circular de raio Rzinho que eu desenhei ali. Tá? Então é o seguinte, digamos que essa linha tracejada vermelha fosse uma espira. Digamos que fosse uma espira. Tá? Para onde será que estaria apontando? Para qual seria a direção de circulação da corrente elétrica induzida naquele caso? Vamos aplicar aquela regrinha da mão direita, número 3, né? Onde eu tenho que a tensão induzida, ou força eletromotriz induzida, é igual a menos dφdt. Então, vamos considerar, para achar a orientação do campo elétrico, vamos fazer de conta que essa linha vermelha aqui fosse uma espira condutora. Tá? Então, vamos ver. O que eu faço? Primeira coisa, dedão direito no sentido do fluxo magnético. Os vetores campo magnético estão saindo do quadro, então o fluxo magnético aponta nessa direção. Tá? Então, ou a minha corrente induzida vai estar nesse sentido, que é o sentido anti-horário, ou no sentido inverso, que é o sentido horário. Né? Então, vamos analisar. Dedão no sentido do fluxo, ou a corrente está nessa orientação, ou na orientação contrária. Vamos analisar aqui os sinais. Vamos ver. Esse fluxo magnético que está atravessando essa espira imaginária vermelhinha que eu desenhei aqui, o fluxo magnético nessa região, ele está aumentando ou diminuindo?
o campo magnético é decrescente. Então, se o campo está diminuindo de intensidade, eu tenho cada vez menos vetores campo magnético cruzando essa espira para fora do quadro. Então, o fluxo está diminuindo. Se o fluxo diminui, essa derivada aqui, ó, essa derivada é positiva ou negativa? Se o fluxo diminui, essa derivada aqui é negativa. O negativo da derivada com o negativo da lei de Lenz, menos com menos vai dar mais. Significa, então, a minha referência são os dedos curvados da mão direita, né? Ó, o fluxo está para lá. Então, esse sentido aqui, ó, é o sentido positivo da minha corrente induzida e da minha força eletromotriz induzida, né? Então, esse sentido aqui, o sentido anti-horário, é o sentido correto da minha corrente induzida. Caso essa linha vermelha fosse uma espira, né? Se essa linha vermelha fosse uma espira condutora, eu teria uma corrente induzida dessa forma aqui, ó. Minha corrente I induzida. Consequentemente, se eu tenho corrente induzida, necessariamente eu tenho campo elétrico induzido nessa orientação também, porque as cargas positivas da corrente convencional sempre se movimentam a favor do campo elétrico, né? Então é aquilo que eu já falei para vocês, né? Quando eu tenho fluxo magnético variável numa região do espaço, eu sempre vou ter campo elétrico. A existência de corrente fica condicionado à existência de um meio condutor. Se, além do campo elétrico, que sempre vai existir, eu tiver uma espira condutora ali, eu vou ter corrente, né? Então eu uso essa ideia da corrente induzida para achar o sentido do campo induzido, né? Se eu tiver uma espira condutora, eu tenho corrente e campo. Se eu não tenho uma espira, né, se eu só tenho fluxo magnético variável, eu não tenho corrente induzida, mas eu tenho um campo induzido com essa orientação. Então eu uso essa ideia da corrente induzida só como um artifício para achar a orientação das linhas de campo. Então já sei que os vetores campo elétrico estão orientados dessa forma. Pela simetria do problema, bom, como esse campo magnético é todo uniforme dentro dessa região de raio R grande, então esses vetores campo elétrico aqui, como eles são vetores circulares, né, eles circulam a região onde eu tenho fluxo magnético variável, então eles são tangentes a esse círculo de raio R e têm a mesma intensidade em todos os pontos, pela simetria do problema, né? Porque o campo magnético é uniforme, a taxa de variação dele é a mesma em todos os pontos dessa região de raio R, né? Então o campo elétrico tem o mesmo valor em todos os pontos. O campo elétrico só depende da coordenada radial, tá? Beleza. Então, dadas essas informações, essa é a primeira etapa, né? Outra coisa, gente. Eu quero achar, além da orientação do campo elétrico, eu quero achar o módulo dele. Então, eu vou ter que trabalhar com essa integral aqui, ó. Eu vou relacionar essa integral com a taxa de variação do fluxo, certo? Do fluxo magnético. Olha só, para eu trabalhar essa integral, eu preciso determinar a direção de integração. Sempre que eu tenho uma integral de linha, eu preciso orientar os meus vetores dl. Como que eu oriento os meus vetores dl? De acordo com a regra da mão direita. Olha só, o fluxo magnético não está saindo, então os meus vetores dl apontam nessa direção também. Então é só usar a regra da mão direita de novo. Apontou o dedão no sentido do fluxo, o meu caminho de integração é dado pela mão direita, pelos dedos curvados da mão direita, né? Então aqui, ó, os meus vetores dl vão apontar para cá também. Vão apontar nesse sentido. dl. dl. Então, em todos os pontos desse caminho de integração, os meus dl, nesse exemplo, né, os meus dl são paralelos ao campo elétrico. Né? Então, eu vou desenhar só alguns aqui. Né? Aqui, por exemplo, meu dl aponta para cá. Né? Também tangentes à curva de integração. Né? Eu preciso fazer isso porque essa curva de integração, que eu vou relacionar com a derivada do fluxo, essa curva ela tem que estar positivamente orientada. Como que eu oriento essa curva positivamente? Usando essa convenção da mão direita. O dedão no sentido do fluxo, então os dedos curvados vão me dar a direção do dl. Independente
da direção do campo elétrico, tá? Se o campo elétrico vai estar apontando para cá ou no sentido inverso, não interessa. A orientação dos DL é sempre dado de acordo com a orientação do fluxo. Então, se o fluxo está para lá, os meus DL estão no sentido anti-horário. Se as linhas de campo magnético estivessem entrando no quadro, se o campo magnético fosse assim, ó, fosse o contrário daquilo ali, né? Aí eu tenho aqui aquela região de integração, né? Aquela curva de integração. Nesse caso, qual que seria a orientação dos meus vetores DL? Nem sempre o DL está no mesmo sentido do campo elétrico, não. O meu DL é o meu caminho de integração. A direção do DL, não está relacionada com a direção do E, tá ok? O que determina a direção do DL é a direção do fluxo. Então aqui, por exemplo, ó, o campo magnético está entrando. Então, o fluxo está entrando, o meu DL aponta para cá, ó, no sentido horário. Aqui seriam os meus vetores DL, tá? Ou seja, aqui seriam os DL, apontando no sentido horário, nesse caso, tá? Então, isso aqui é uma curva de integração C positivamente orientada. A direção dos DL tem que ser consistente com a direção do fluxo, tá ok? Independente da direção do campo elétrico, tá? Que vai determinar a direção do campo elétrico é aquela regrinha da mão direita número 3, que eu acabei de fazer, tá? Então, beleza. Feito isso, nesse caso, é muito fácil, né? Nesse caso, por coincidência, os meus DL estão no mesmo sentido do campo elétrico, beleza? Aí fica super fácil achar essa integral aqui, né? O campo tem a mesma intensidade em todos os pontos e é paralelo ao DL em todos os pontos. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Então, isso vai me dar o seguinte, simplifica aqui. Olha só, integral de E escalar dl. Módulo de E, que é constante, eu vou tirar da integral. Vai ficar E de R vezes módulo de dl, cosseno do ângulo entre eles, que é cosseno de zero em todos os pontos. Então, eu vou ficar com uma integral de dl. O que é a integral de dl, gente? É o comprimento de toda a minha curva de integração. Então, vai ficar E vezes 2πr. E vezes 2πr. Né? Isso é igual a menos ddt. ddt de fluxo. Ué, quem que é o fluxo magnético nesse caso aqui? Muito simples, né? O campo é uniforme. Então, né, o fluxo vai ser simplesmente o quê? A intensidade do campo vezes a área. Que área? A área da minha curva de integração. Eu não estou integrando o campo elétrico nessa curva de integração, então a área que vai entrar no cálculo do fluxo magnético é essa área aqui, ó. Não é a área da região inteira de campo magnético, não. Essa relação aqui ela é local. É uma curva de integração local e é o fluxo local naquela região, tá? Então aqui vai ficar, o fluxo vai ser B, que é constante, vezes πr2. πrzinho ao quadrado. Então não é o raio total, é o raio da região circular onde eu estou integrando o campo elétrico, tá? Então, daqui, finalmente, eu tiro o seguinte, né? Que o campo elétrico é de R, o módulo dele, né? É de R, vai ser menos o B vezes π, né? Então, vai ficar, aliás, vai ficar menos πr2, vezes o π e o R são constantes, né? O R é fixo, tá? É o raio da minha região de integração. Então, ele é fixo, não deriva. Então, ele sai para fora aqui. O que deriva no tempo é o campo magnético. E ele que está diminuindo de intensidade no tempo, né? Vai ficar menos πr2 dB dt. Então, como é que vai ficar? Isso tudo, né? Isso tudo aqui. Então, menos πr2 dB dt dividido por 2πr. Dividido por 2πr. Né? Então, aí vai cortar esse raio aqui. Esse π aqui vai cortar, né? Com esse.
esse R2 vai cortar com esse. Então, o módulo do campo elétrico, nessa região, ele está orientado no sentido anti-horário. E qual que é a intensidade? É essa aqui, ó. Meu E de R, ele vai ser menos Rzinho sobre 2 dB dt. Menos R sobre 2 dB dt. Aqui, ó, esse cara é positivo, porque é o seguinte, você tem um menos aqui, né? Só que o dB/dt, como o B está diminuindo, o dB/dt é negativo. O negativo dele com o negativo aqui dá positivo, né? Então, isso aqui é o módulo do campo elétrico na região R menor ou igual a R grande, tá? Então, você vê que o campo, ele cresce, né, para uma dada taxa de variação. Quem determina o dB/dt é o seu experimento, né? Então, você lá no seu laboratório, você produziu essa região de campo magnético uniforme. Então, é o seu experimento que determina o dB/dt, né? Então, o que esse resultado está dizendo é que o campo é proporcional a essa taxa de variação do campo magnético lá no seu experimento e é proporcional a R, né? Então, para um dado dB/dt, quanto maior a distância aqui, quanto mais distante você está do centro dessa região circular, maior a intensidade do campo elétrico, tá? Então, ele cresce linearmente com a coordenada R, beleza? Aí vamos fazer agora esse mesmo procedimento, só que para campo externo, né? Para B maior que R. Aliás, para coordenadas radiais maiores do que o raio dessa região interna onde eu tenho linhas de campo. Tá? Então, para Rzinho maior do que R grande. Então, agora eu estou fora daquela região de campo magnético uniforme. Tá? E aqui o B continua sendo decrescente, tá? É a mesma situação, só que agora eu estou analisando o campo elétrico aqui fora, tá legal? Então, de novo, eu vou aplicar a lei de Faraday-Lenz, né? A mesma coisa. Então, essa lei diz pra gente que a tensão induzida, força eletromotriz induzida, é integral fechada de E escalar dl numa região C, né, numa curva C, e isso é menos defluxo magnético, defluxo dt. Então, variei o fluxo magnético dentro de uma certa região, dentro de uma certa curva fechada, C, o resultado dessa derivada é igual à integral do campo elétrico. Tá? Então, agora, essa minha região de integração, essa curva Czinho, vai ser essa camarada grandona aqui, né? Vai ser essa linha vermelha aqui, tá? De novo, para onde que vai estar apontando os vetores? Onde que vão estar apontando os vetores campo elétrico nesse caso? Vamos fazer a mesma análise, tá? Digamos que essa linha vermelha fosse uma espira. Não é, eu sei, né? Mas digamos que fosse uma espira condutora. Ó, vamos analisar de novo, fazer o mesmo raciocínio, né? Aqui, ó. Fluxo magnético está para fora. Então, ó, fluxo magnético está para fora, ou a corrente induzida nessa camarada vai estar nesse sentido ou no sentido contrário, né? Vamos ver. Se o B está diminuindo de intensidade, o campo está ficando mais fraco, esse fluxo aqui está aumentando ou diminuindo? Está diminuindo. Então, o fluxo está ficando mais fraco, esse sujeito aqui, ele é negativo, né? O negativo dele com o negativo da expressão vai me dar positivo. Significa que, de acordo com a regrinha da mão direita número 3, botei o dedão no sentido do fluxo, a minha referência são esses dedos aqui, então esse sentido aqui, na espira grandona, né? nessa espira vermelha, essa espira imaginária, né? Esse sentido aqui é o sentido positivo da corrente. Então, se esse vermelhinho fosse uma espira condutora, a minha corrente estaria assim, né? Meu I induzido. Né? Então, se eu tenho nessa espira imaginária corrente induzida, é porque eu tenho campo elétrico induzido. Então, os meus vetores de campo vão estar orientados no sentido da corrente induzida. Caso, né,
eu teria corrente caso essa linha vermelha fosse uma espira condutora. Se não tiver espira, eu não tenho corrente, mas eu continuo tendo campo induzido, campo elétrico. Né? E qual que é o sentido? É o sentido anti-horário nesse caso, igualzinho esse aqui. Né? Então os vetores campo vão estar assim. E de novo, pela simetria do problema, o campo elétrico só depende da coordenada radial. Tá? Então aqui ele vai estar apontando nesse sentido. E aqui também. Esse é o campo induzido. Né? Então eu vou tirar aqui a corrente, né? Porque não é uma espira, é simplesmente uma região onde eu tenho fluxo magnético variável. Eu não tenho um material condutor, não tem corrente induzida, mas vai ter campo elétrico. Né? Eu quero achar a intensidade daquele campo, naquela região ali. Tá? Outra coisa, né? Para eu achar a intensidade do campo elétrico nessa região aqui, né? Ao longo dessa curva de integração, eu tenho que orientar positivamente os meus vetores dl. Então, como que eu oriento os vetores dl? Independente do sentido do E. Tá? Esquece o sentido do campo elétrico. Vamos olhar essa questão da curva ser positivamente orientada. Como que eu oriento positivamente essa curva de integração nesse caso? A minha referência é o fluxo, a direção do fluxo. O fluxo não está para fora? Ele está apontando para fora? Então, esse sentido aqui, ó, é o meu sentido de integração. Tá? Sempre assim. Se as linhas de campo estivessem entrando, o meu fluxo estaria para lá e os meus vetores dl estariam nesse sentido aqui, independente da orientação do campo elétrico. Tá? Então, aqui nesse caso, os meus vetores dl apontam para lá. Então, esses são os dl em todos os pontos. Eu vou desenhar só alguns aqui. Então, em cada ponto, os dl são paralelos ao campo, né, dessa forma. E o campo tem a mesma intensidade. Beleza? Aí eu vou conseguir resolver aquela integral ali. Então, eu vou ter o seguinte. Como é que vai ficar isso aqui? Ó? Então, isso implica que integral de E escalar dl, módulo de E, que é constante, eu vou tirar fora da integral, então vai ficar E de R vezes módulo dos dl cosseno de zero, porque eles são paralelos em todos os pontos. Né? Então eu vou ficar só com a integral de dl. O que é integral de dl? É comprimento total. Né? Comprimento total dessa curva grandona de integração aqui, ó, que vai ser 2πr. Né? Então não é o raio da região onde eu tenho o campo magnético, não. É o raio da curva de integração. Né? Então Rzinho. Isso é igual a menos ddt do fluxo. Como que é o fluxo magnético agora, gente? Olha só. Aqui, ó, eu só tenho fluxo, nesse exemplo, eu só tenho fluxo magnético dentro dessa região de raio R grande. E o campo é uniforme, então o fluxo vai ser πr2, πr grande ao quadrado, aí sim, é o raio R, não é o raio da região de integração, é o raio da região onde eu tenho fluxo magnético, né? No caso, o raio R grande. Tá? πr2 vezes B, que é constante. Constante não, né? Ele varia no tempo, mas ele é uniforme. Tá? Esse é um B de T. Né? B de T. Então pronto, o módulo do campo elétrico, como é que vai ficar? O E de R vai ser 1 sobre 2πrzinho, 1 sobre 2πrzinho, vezes, aí esse πr2 sai fora para cá, vai ser πr grande quadrado, vezes a única coisa que deriva no tempo ali é o campo magnético, né? Então vezes dB dt.
vezes dB dt. E o dB dt você controla lá no seu experimento. Tá? Então, a intensidade do campo elétrico lá fora da região onde eu tenho fluxo vai ser o seguinte, né? O campo é de R. Ele vai ser, né? Aqui só dá para cortar esse fator de π aqui, né? Esse π aqui. Então, vai ficar R quadrado sobre 2 dB dt, R quadrado sobre 2 vezes dB dt vezes 1 sobre R. Vezes 1 sobre R. Então você vê que fora da minha região onde eu tenho o campo magnético, o campo elétrico ele tem essa orientação, né? E ele, o módulo dele decai com 1 sobre R. Né? Se eu junto esse resultado e aquele ali num gráfico qualitativo, né, eu teria o seguinte, vamos fazer aqui, ó. Então você vê, né, que para R, na região interna, R menor ou igual a R grande, o campo ele cresce com a coordenada radial. Né? Então eu tenho um comportamento linear, que é assim, que ele é zero. Né? E aí para fora da região onde eu tenho o campo magnético, o campo elétrico decai com 1 sobre R. Justamente na transição, né, entre a parte interna e a parte externa, se você faz aqui o Rzinho tendendo a R grande, você vê que os dois são iguais, né? Você vê que aqui, ó, aliás, aqui, desculpa, pessoal, eu esqueci de um sinalzinho de menos, tá? Perdão aqui, ó. Aqui tem um sinalzinho de menos aqui, tá? E aqui um sinalzinho de menos também. Tá? Tem que ser, porque o dB dt é negativo, né? O campo está diminuindo. Então, esse dB dt é negativo, negativo com negativo dá positivo. Porque aqui eu estou tirando é o módulo do campo elétrico, né? Então, tem que ser positivo. Tá? Então, você vê que se você faz o Rzinho tendendo a R grande, essas duas expressões aqui ficam idênticas, né? Você bota o R grande aqui, ó, então vai ficar R grande sobre 2 dB dt, com sinal negativo aqui também. R grande sobre 2 dB dt, com sinal negativo. Então o campo elétrico ele é contínuo, né? Ele aumenta aqui, diminui aqui, e justamente na região de transição entre a parte interna e a parte externa, o campo elétrico vai ter a seguinte intensidade. É só fazer o Rzinho tendendo a R grande, né? Então vai ficar menos R grande sobre 2 dB dt. Né? É o valor exatamente na transição nesse ponto aqui, entre a parte interna e a parte externa. Tá legal? Uma última observação aqui, pessoal, que isso é uma coisa mais assim, é uma coisa mais de rigor, né, da teoria, mas vale a pena destacar, né? Olha só, isso aqui, ó, quando você bate o olho nessa expressão, se você olha de uma forma meio descuidada, você pode achar que aquela expressão ali está com um problema. Porque olha só, lembra quando a gente estudou lá na eletrostática, né, lá no início do curso, a gente falou assim, que o campo elétrico ele é um campo conservativo. E a integral fechada de qualquer campo conservativo, qualquer que seja a natureza física dele, a integral fechada, por exemplo, a integral fechada da força gravitacional, integral fechada da força elétrica, que são forças conservativas, né? A integral fechada de qualquer campo conservativo é sempre igual a zero. Isso a gente viu lá na eletrostática. Mas aqui, a lei de Faraday está dizendo para a gente que a integral fechada do campo elétrico não é zero, não é sempre zero, né? Ela é menos dφ dt.
Então, será que tem alguma inconsistência entre os dois, entre aquilo que a gente estudou e isso aqui agora? Parece que está meio esquisito, né? Lá a gente viu que a integral era igual a zero, até a gente fez um exercício sobre isso na nossa lista, né? E aqui a gente está falando que a integral é diferente de zero, porque justamente essa integral é menos dφ dt, né? Quando você não tem campo magnético, esse camarada aqui é zero. Aí você recupera o resultado que a gente já conhecia da eletrostática. Mas se você tem campo magnético, fica essa inconsistência. Será que isso tem algum erro aí? Na verdade não tem erro não, pessoal, porque é o seguinte, aquele campo elétrico que a gente estudou lá na eletrostática era produzido por cargas, né? Então você tem uma carga positiva que, por exemplo, e aí você quer calcular o campo elétrico que essa carga positiva estabelece nesse ponto aqui, ó. Aí você tem a lei de Coulomb, constante de Coulomb vezes carga sobre a distância ao quadrado. Então, esse campo aqui, ó, é de R igual 1 sobre 4πε0 vezes carga sobre R2 na direção radial. Esse campo aqui, produzido por cargas, é um campo conservativo. Se você fizer a integral fechada desse campo em qualquer curva, essa integral vai dar zero. Para esse cara aqui, ó, a integral de E escalar dl é sempre igual a zero, porque esse campo aqui, produzido por cargas elétricas, seja uma única carga ou uma distribuição de cargas, né? Aí você tem que avaliar o campo total naquele ponto, essa integral vai ser sempre zero. Esse campo é conservativo, mas esse campo aqui, ó, não é produzido por cargas. Aquele campo elétrico ali, ele é induzido, ele é formado, né? Ele surge na natureza devido a um fluxo magnético variável. Então essa propriedade aqui, ó, não se aplica nesse caso. O campo elétrico formado ou estabelecido por cargas, esse campo é conservativo. Aí vale tudo aquilo que a gente usou, inclusive, é justamente o fato de o campo elétrico ser conservativo que permite a gente definir o conceito de potencial elétrico, que a gente viu lá para trás, né? Mas aqui não. Esse campo induzido, ele não é conservativo. Se ele não é conservativo, essa relação aqui não precisa valer sempre. Pode acontecer dessa integral aqui, ó, ser zero. Se a taxa de variação do fluxo for instantaneamente igual a zero, beleza, a integral de E escalar dl é igual a zero naquele instante, né? Mas nem sempre isso tem que acontecer. Aqui acontece sempre, mas é porque são naturezas físicas distintas, né? Isso aqui é estabelecido por cargas pontuais ou por cargas elétricas, né, positiva e negativa, e ali aquele campo é induzido pela taxa de variação do fluxo magnético. Então é outra natureza física, essas coisas são independentes. Tá legal? Então é só uma observação para a gente fechar essa parte do nosso estudo. Tá? Então aí beleza, gente. No vídeo 63 a gente já dá início à última sessão do nosso curso, que são as equações de Maxwell, né? Então a gente vai juntar tudo isso aqui que a gente viu num conjunto de 4 equações. Nós vamos ver que a lei de Ampère, da forma como a gente viu, aquela integral de B escalar dl igual a μ0i, a lei de Ampère, daquela forma que ela está colocada, ela está correta, mas ela está incompleta. A gente vai discutir um pouquinho a lei de Ampère, vamos acrescentar um termo na lei de Ampère, e aí sim obter as equações de Maxwell, e aí a gente finaliza o nosso curso. Ok? Então a gente faz isso a partir do próximo vídeo.